Oi, gente, tudo bom? Vamos falar sobre A Segunda Morte das Irmãs Bond, que é um lançamento desse ano da Faro Editorial, que eu comprei. Sim, comprei. Apesar de ser parceira da editora, esse livro eu não recebi, esse livro eu comprei. Porque quando eu li a sinopse, quando veio a news, eu não me interessei pela maneira como ele foi descrito ali na news. Eu fiquei tipo, tô afim. Porque, né... Achei que ia ter uma pegada feminista demais e não é o que acontece aqui. A gente vai conhecer a Eddie e a Violet, que são duas irmãs gêmeas, que no mesmo dia que a mãe delas morre, elas precisam fugir de casa. O contexto é o seguinte, a mãe e o pai delas são super apaixonados, super felizes, até o momento em que o pai descobre o maior segredo da mãe. A mãe tem o dom de atravessar o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos e fazer com que esses mortos consigam fazer a travessia final e irem para o local onde eles deveriam estar e não ficar ali perambulando sem rumo, sem destino. E as meninas herdaram esse dom, cada uma tem uma parte, as duas conseguem atravessar o véu, mas só uma delas consegue mandar os espíritos embora como a mãe fazia. E durante uma travessia as coisas dão errado, a mãe acaba morrendo, o pai descobre esse segredo e acaba falando que vai internar compulsoriamente as duas filhas num sanatório para que elas sejam curadas. O pai é extremamente religioso, católico, e ele não acredita nessa parte de véu, de espíritos e coisa e tal. E elas, com cerca de 16 anos, não se veem ali sem ter outra saída. Elas se veem encurraladas, elas não querem ir para um sanatório. Afinal de contas, as notícias que estão saindo dessas mulheres que são internadas compulsoriamente pelos seus maridos, pelos seus pais, por qualquer motivo que seja, são tenebrosas. E elas acabam fugindo. E a gente vai acompanhar elas um ano depois da fuga e como tá a vida delas. Elas trabalham numa trupe, como se fosse uma trupe de circo. Não é bem um circo ali, mas como se fosse. Elas se apresentam e fazem consultas privadas como se fossem médiums, mas daquele jeito que a gente sabe, fingindo, né? Lógico que elas têm esse dom e elas em algum momento elas vão usar esses dons e vão ajudar as pessoas, mas a maior parte das vezes elas, na verdade, fingem que estão em transe, fingem que estão falando com o espírito, porque nem sempre o espírito tá ali também para que elas possam chamar e falar. Acontece que essa vida é muito complicada, elas precisam de mais dinheiro, né? O sonho da Violet é ser uma atriz muito famosa e ela tem o dom. Já a Eddie já não esboça, não fala quais são os seus sonhos, quais são suas ambições, ela só quer conseguir viver e ter um teto e tudo mais. Logo, quando elas são convidadas para ir para uma outra turnê, elas vão voltar para muito próximo da onde elas moravam, o que é um risco, porque elas estão vivendo com nomes falsos e tudo mais, e ali elas vão descobrir que existe uma trama e mulheres estão desaparecendo, principalmente mulheres que são dadas como médiums, até que uma amiga delas desaparece. E em uma travessia ali pelo véu, a Eddie vê essa amiga, ela tá procurando outra pessoa, uma pessoa do passado da mãe dela, mas ela acaba encontrando essa amiga, ela entra em desespero, porque a princípio a pessoa tem que estar morta, senão ela não tá ali, e aí a gente vai ficar sabendo dos absurdos que estão sendo feitos e aonde tudo isso tá acontecendo. E claro que não teria como elas deixarem isso de lado. E a Eddie vai junto a um cara que ela conheceu ao acaso e que é muito gente boa. É um jornalista. E ele vai ajudar ela. Desde o começo ele sente algo por ela. E ele vai ali apoiar e ajudar, mesmo não acreditando no que ela disse ser capaz de fazer e que ele já presenciou algumas vezes. Quando eles chegam nesse sanatório, eles entram no sanatório, eles conseguem entrar nesse sanatório, e é um sanatório do governo. No final de um corredor tem uma porta de metal, e eles entram lá e encontram essa amiga, num estado deplorável, meio que drogada, envenenada ali, o negócio é bem deplorável mesmo. E eles vão tentar entender o que tá acontecendo, e vão tentar ajudar e tentar salvar a vida dela. Acontece que ao mesmo tempo que isso tá rolando, elas precisam fazer uma consulta para uma mulher milionária, que o nome dela é Mary Sutton, e ela quer, sem dar muitas dicas, que encontrem um espírito e que meio que
tragam ele de volta, sabe? Tipo, joguem ele no corpo de outra pessoa. O que seria driblar a morte, e é isso que eles estão tentando fazer. Acontece que as meninas têm os seus princípios, óbvio. E quando a Ed vai fazer essa travessia para tentar descobrir quem é esse espírito, ela vai encontrar mais uma vez a mesma sombra que ela sempre encontrou. Só que dessa vez ela vai ser protegida por uma pessoa que ela nem sabia que estava morta. E a gente vai ter ali uma conversa muito emocionante, que vai deixar todas as coisas às claras, e que vai resolver todos os problemas. E vai deixar tanto ela quanto a irmã em paz e livres para continuarem vivendo. E, claro, acabar com esse absurdo que as pessoas querem, que é driblar a morte. Eu sei que acho que todo mundo, se pudesse, driblaria a morte, traria um ente querido de volta ou qualquer coisa do tipo, mas a gente sabe que isso é impossível e que existem escrúpulos. As pessoas têm que ter escrúpulos e limites, e aqui a gente percebe o quanto isso não acontece e o quanto as pessoas conseguem agir de uma forma completamente absurda e para tentar realizar algo, para tentar conquistar algo, quanto as pessoas não têm limite nenhum e nem se importam de verdade com os outros seres humanos e com qualquer coisa que esteja no caminho. Tá no meu caminho, eu vou tirar você da frente e vou fazer o que eu preciso fazer. A gente sabe muito bem que realmente muitas pessoas agem dessa maneira sem pensar nas consequências, e aqui isso é mostrado de uma maneira muito cruel, e é muito doloroso acompanhar isso daí e ver o quanto elas se colocam em risco e o quanto elas vão precisar se doar para conseguir impedir, a palavra é essa, impedir que esses absurdos continuem acontecendo, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo.